Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ideias Tecnológicas AO. Hoje surgimos com um tema bem diferente do habitual. Vamos falar sobre livros, vamos nos debruçar sobre bibliografia de eletricidade e eletrônica. Vamos começar pelo livro Teoria e Prática de Eletrônica. Vamos consultar o seu índice para termos uma ideia do que é que ele tem para nos oferecer. Resumidamente, este livro trata sobre montagens para realização de estudo de díodo, estudo de retificadores, montagem de filtros, teoria dos limitadores, grampeadores, o díodo Zener, transistor, estudo do componente, polarização e estabilização do transistor. Falamos também sobre amplificador na configuração emissor comum, nas configurações base comum e coletor comum. Falamos também sobre comutação, fontes de alimentação estabilizadas, fontes de alimentação reguláveis, fontes de alimentação com circuito integrado, acoplamento entre estágios. Estamos a falar concretamente de acoplamento RC e direto. Entramos também em pormenores acerca dos amplificadores de potência classe A e B. Falamos também sobre amplificadores de baixa frequência, com circuitos discretos e com circuito integrado. Falamos sobre osciladores de RF, Colpitts e Hartley. Falamos sobre oscilador RC, de deslocamento de fase, osciladores a cristal, multivibrador, astável, monostável, biestável. Falamos sobre geradores de onda em dente de serra, disparador Schmidt, temporizadores básicos, sem nos esquecermos daqui do temporizador, do oscilador integrado, 555, é o 555, o circuito de aplicação de semicondutores. Este é o último capítulo, onde são empregues todos os conceitos anteriores. Este é um grande livro, bastante aconselhado para quem está a começar na senda da eletrônica. Não hesitem em adquirir. O seu autor é C. Angulo, Juan Nunes e J. Pareja, isso é em espanhol. É da editora Macron Books, Mark Grohl. A nível de eletrônica, para além daquele, temos também estes dois, são da editora McGraw-Hill também. Temos a eletrônica analógica e temos sistemas digitais. A eletrônica analógica fala de tudo um pouco, fala sobre resistores, capacitores, transistores. Podemos dar uma olhada para termos uma melhor percepção. No primeiro capítulo falamos sobre as grandezas elétricas e resolução de circuitos CC. Tem alguns exercícios propostos e resolvidos. Para o capítulo 2 falamos sobre a capacidade, indutância, comportamento em CC, ou seja, em corrente contínua. O capítulo 3 está dedicado à corrente alternada. O capítulo 4 está dedicado à retificação e filtros. Temos no capítulo 6 conteúdo sobre estabilização. No capítulo 6
temos a amplificação, é uma introdução à amplificação. Temos no capítulo 7 teoria sobre os transistores. No capítulo 8 vamos um pouco mais a fundo, falamos sobre circuitos amplificadores. No capítulo 9 falamos sobre o amplificador operacional, também conhecido como AMP-OP. No capítulo 10 falamos sobre os geradores de sinal e temporização, onde está contemplado também a parte sobre os flip-flops, os temporizadores, o Triple Five. No capítulo 11, como fim, temos etapas de saída, amplificadores de potência, podemos assim nos referir. E temos dois apêndices no fim. Apêndice A, que vai falar sobre algumas propriedades dos semicondutores, e no apêndice B vai falar sobre as principais características de alguns elementos e dispositivos eletrônicos. Basicamente é sobre isto que trata esse livro aqui. É um livro bastante antigo, isso é daí dos anos 90, do Antônio Padilha. Este aqui, o Sistemas Digitais, também é do mesmo autor. É um grande autor, muito assertivo nas abordagens, tem uma didática muito boa, bastante convidativa. Podemos ver aqui, para termos uma ideia do conteúdo, temos no primeiro capítulo a natureza dos circuitos digitais. No capítulo 2, teoria sobre a álgebra de Boole. Temos capítulo 3 dedicado à simplificação de funções. O capítulo 4 é dedicado às portas lógicas. Capítulo 5 é um capítulo que fala sobre circuitos combinatórios. Fala sobre os codificadores, decodificadores e comparadores. Capítulo 6 é dedicado aos circuitos operativos. Fala sobre somadores, subtratores e mais outros. Temos o capítulo 7 dedicado aos circuitos sequenciais. Contempla os biestáveis, RS, JK, síncronos e assíncronos. Para o capítulo 8, no capítulo 8 vamos debruçar sobre a introdução à lógica programável. Capítulo 9, vamos tratar sobre memória. Capítulo 10, microprocessadores. Capítulo 11, transferência de dados. Capítulo 12, transferências. Capítulo 13, interrupções e acesso direto à memória. E por fim, no capítulo 14, vamos abordar operações lógicas e aritméticas. Lá no fim do livro existe um pequeno vocabulário de termos em inglês. É um livro de um volume razoável, são cerca de 300 páginas. São 300 e poucas páginas, conforme o Eletrônica Analógica. Tem a mesma didática. Também é bastante aconselhável para quem pretende aprender eletrônica de concreto,
eletrônica digital, este aqui, e o anterior é para a eletrônica analógica. Quem comprar esses 2 livros, portanto, estará bem servido para aprender a eletrônica. E aqui temos 3 livros, pertencem à coleção Cultura e Tempos Livres. Esses livros têm uma didática muito boa. Há um bom tempo que compro esses livros. São livros que compro em locais que vendem livros velhos. São livros daí de 1975, 1980, livros produzidos há umas décadas atrás. Inclusive, surgiram várias edições de alguns desses livros. Há uns, inclusive, que chegaram até a 8ª edição. São livros que têm no máximo 300 páginas. São livros muito bons. Eles evitam o máximo possível aquelas questões matemáticas, colocarem fórmulas de integrais, derivadas, funções, equações e o resto. Eles procuram abordar de uma forma o mais simplificada possível. Ele fala sobre os conceitos de rádio, fala sobre o eletromagnetismo, propagação das ondas, portanto, todos os conceitos básicos de radiotecnia estão contemplados aqui. Para ter uma ideia mais clara, podemos até desfolhar aqui uma parte do Windows. No capítulo 1, ele vai falar sobre eletricidade e magnetismo. O capítulo 2, sobre sinais de rádio. Capítulo 3, propagação e recepção dos sinais. Capítulo 4, princípios de transmissão. Capítulo 5, princípios de recepção. Capítulo 6, componentes de rádio. Componentes de rádio são os habituais que a gente já conhece: resistores, capacitores, díodos, transistores. Vai falar sobre os vários tipos de transistores, de díodos. Vai falar sobre as bobinas, os transformadores. No capítulo 7 vai entrar em alguns aspectos de válvulas, dispositivo solid state, portanto, eletrônica do estado sólido, e vai falar sobre transistores. No capítulo 8 vai falar sobre circuitos integrados. Capítulo 9 vai falar sobre microfone, pick-up e alto-falante. No capítulo 10 vai falar sobre modernos receptores de rádio. É um livro também que vale muito a pena. Quem adquirir não tem nada a perder, tem bastante conteúdo. A seguir temos o ABC das antenas. Pertence à mesma editora. É a editora Presença. A editora Presença está representada em Portugal e no Brasil. Aqui podemos ver. Em Portugal é a editora Presença e no Brasil é a livraria Martins Fontes. Conforme estava a dizer, aqui o ABC das antenas tem a oferecer o seguinte conteúdo. No capítulo 1 ele fala sobre propagação das ondas de rádio. No capítulo 2, princípio das antenas e feeders ou alimentadores. Capítulo 3 vai falar sobre sistemas práticos de antenas.
os tipos de antenas, as formas como as antenas são montadas, o tipo de agrupamento de antenas, que pode ser realizado na prática. No capítulo 4, fala sobre escolha, montagem e manutenção das antenas. No capítulo 5, combinação e divisão de sinais. Estamos a falar sobre combinadores e splitters. No capítulo 6, ele vai falar sobre amplificação do sinal e amplificadores, também conhecido como booster. No capítulo 7, vai entrar sobre debate de sistemas de antena comum. E no capítulo 8, interferências em rádio e televisão. E lá mais para o fim ele tem tem os apêndices. São 5 apêndices que vai falar sobre as dimensões das antenas, antenas para televisão a cores, para rádio estereofônico, ligações à terra e proteção contra relâmpagos. Vai falar sobre recepção de X em VHF e UHF. É um livro que comporta concretamente 284 páginas. Não é em folha, se repararmos, não é um livro em formato A4. É mais curto, acredito que seja metade do A4, portanto, em muito pouco tempo a gente consegue estudar, consegue esmiuçar o seu conteúdo. Portanto, é uma grande recomendação. Quem conhece os locais de venda de livros antigos, não deixe de dar uma olhada nesses sítios. É bem possível que consiga algum desses exemplares. É uma grande fonte de conhecimento. E na senda da eletricidade, temos aqui o livro Aprenda Eletricidade. É um volume também do mesmo gênero, compreende cerca de 280 páginas. Ele, inclusive, nas últimas páginas tem aqui umas tabelas com simbologia eletrônica, desculpa, né? Esta coleção, Cultura e Tempos Livres, comporta cerca de 216 livros, se não estou enganado. Mas aqui ele menciona apenas os 123. Para além desses 123, há mais outros tantos que pertencem a essa coleção. É uma coleção que engloba vários títulos para a eletricidade e para a eletrônica. Temos este, por exemplo, o 18, os transistores, é muito bom. Fala sobre também amplificadores. Temos aqui um muito sugestivo, montagens eletrônicas, o título 22. Para além destes aqui, tenho mais outros da mesma coleção. Sempre apreciei esse tipo de livros. Tem uma didática muito simples. Eles evitam ao máximo a matemática e muita linguagem pesada. Eles evitam. É um livro bastante acessível. É mesmo para quem está a começar do zero. Ele, inclusive, tem algumas montagens que a gente consegue executar com muito pouco material e material muito fácil de se adquirir. Podemos dar uma olhada no índice
para termos uma ideia clara do que é que ele trata. Temos no capítulo 1, ele fala sobre, faz uma definição básica, né, do que é eletricidade. No capítulo 2, nos dá uma ideia do que é que nós precisamos para executar trabalhos de oficina, isso tudo no âmbito da eletricidade. No capítulo 3, ele entra nos conceitos básicos sobre o que é a corrente, o que é a tensão elétrica, o que é a resistência. No capítulo 4 fala sobre fontes de corrente, em particular pilhas, acumuladores, fontes de alimentação, transformadores. No capítulo 5 fala sobre resistências e calor elétrico, fala sobre a lei de Joule e outros aspectos mais. No capítulo 6 fala sobre os interruptores, distribuidores e fusíveis, mas é tudo conceito muito básico. Para quem estiver interessado não vai se arrepender, inclusive vai ter vontade de adquirir mais livros da mesma editora, dessa coleção aqui, Cultura de Tempos Livres. Dando sequência, no capítulo 7 ele fala sobre a luz elétrica, sobre as lâmpadas, o funcionamento das lâmpadas, conceitos de luminância. No capítulo 8 ele fala sobre magnetismo e eletromagnetismo, os eletroímãs, ensina como montar uma pequena serra elétrica. No capítulo 9 fala sobre os instrumentos de medida elétricos, os amperímetros, voltímetros, principalmente. No capítulo 10 fala sobre dínamos e motores elétricos. Capítulo 11 ensina-nos a montar uma pequena campainha e um besouro elétrico. Capítulo 12, material de telegrafia, conceitos básicos também sobre telegrafia. Capítulo 13, a técnica do telefone. Aborda os conceitos básicos sobre a telefonia, como é que o som é captado, como é que é convertido em sinais elétricos. No capítulo 14 fala sobre a técnica de rádio, dá uma ideia geral o que é a rádio, como é que um rádio funciona. No capítulo 15 tem como título, o capítulo 15 tem como título O Mundo Maravilhoso da Eletrônica. Fala sobre coisas interessantes, né, da eletrônica. Capítulo, coisas interessantes, como por exemplo, construção de um pisca-pisca. Vamos aprender a montar um pisca-pisca com poucos materiais. A construir também uma barreira fotoelétrica, como podemos transformar a luz em eletricidade. No capítulo 16, ele aborda sobre alta tensão e baixa tensão, como distinguirmos o que é alta tensão e o que é baixa tensão. Falamos também sobre os transformadores. Eles falam sobre transformadores, elevadores, abaixadores. E no capítulo 17, experiências interessantes no campo das baixas tensões. No capítulo 18, conversão de corrente contínua em correntes alternas. São os osciladores. E, por fim, no capítulo 19, ele fala sobre interferências de alta frequência e formas de as evitar. Em linhas gerais, isto é o que nós temos aqui.
no interior deste livro para podermos ler, estudar, compreender melhor sobre a eletricidade. Portanto, meus amigos, não deixem de investir no conhecimento, aqui em bibliografia, tanto para a eletricidade como para a eletrônica. Estávamos a nos esquecer daqui. É um livro bastante antigo, da editora Mir, Fundamentos da Eletrotecnia. Temos aqui um índice bastante convidativo, em que no primeiro capítulo ele fala sobre circuitos de corrente contínua, fala sobre os resistores, ligações em série, paralelo, ligações mistas. No capítulo 2 vai falar sobre os capacitores, capítulo 3 sobre os indutores, capítulo 4 sobre corrente alternada. Aqui eles empregam o termo corrente alterna, mas é a mesma coisa. No capítulo 5, sistemas trifásicos de corrente alternada, melhor dizendo. No capítulo 6, fala sobre os transformadores, conforme falamos anteriormente. Fala sobre os transformadores elevadores, abaixadores, transformadores de isolamento. No capítulo 7, ele entra em debate acerca dos equipamentos semicondutores, concretamente os diodos e os transistores. No capítulo 8, ele vai falar sobre aparelhos eletrônicos e iônicos. De forma simplificada, estamos a falar sobre válvulas eletrônicas. No capítulo 9, vai falar sobre retificadores, amplificadores e geradores eletrônicos. No capítulo 10, vai falar sobre medições elétricas, aparelhos elétricos de medição. É aqui onde estão contemplados os amperímetros, voltímetros, ohmímetros. No capítulo 11, o livro aborda sobre motores elétricos de corrente alterna, síncronos como assíncronos. No capítulo 12, vai falar sobre máquinas de corrente contínua. Capítulo 13 é um dos capítulos que mais me despertou a atenção. Vai falar sobre a produção, transporte e distribuição de energia elétrica. Ele aqui vai nos dar uma percepção geral de como é que a energia produzida nas centrais até chegar às nossas casas, até chegar na tomada para a alimentação dos eletrodomésticos. Esse processo todo, ele aqui consegue esmiuçar neste capítulo. Capítulo 14 vai falar sobre relés e proteção por relés. Basicamente são esses os 14 capítulos que contempla este livro. É um livro também que não é de grande volume, são cerca de 297 páginas. Não é livro que mete medo, tipo aqueles de meia resma de papel, ou quiçá uma resma, que a gente olha e tem medo até de tocar. É um livro bastante interessante para quem está nessa senda da aquisição de conhecimento. Estamos aqui sempre a garimpar conhecimento. Conforme diz o velho ditado, o conhecimento não ocupa lugar. Quanto mais a gente aprender, melhor. Inclusive, facilita muito a nossa vida do dia a dia. Conseguimos, através do conhecimento aqui adquirido, dominar outras áreas do saber também.
se não estou enganado, este livro aqui é dos anos 80. Deixa eu ver aqui. Foi editado em 1980. Está aqui, perfeito. Impresso na Rússia. Temos aqui pela editora Mir Moscou. Pessoal, mais uma vez, solicito que cliquem sobre o sino. Para quem não subscreveu, subscreva. Partilhe com colegas, amigos, familiares, conhecidos. Apresente as suas dúvidas, deixe sugestões para que a gente possa surgir com novos conteúdos, para que a gente possa crescer mais e mais. Muito obrigado por estar desse lado a acompanhar o canal e um grande abraço.